E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que fui morto e reviveu. Em Isaías 44, versos 6 a 8, se nós lermos, nós vamos compreender que Jesus ele mencionou esse texto aqui, né? Olha como está escrito. Eu estou lendo na nova versão internacional. Isaías 44, versos 6 a 8. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim não há Elohim, não há Deus. Então, aqui nos diz claramente que Jesus se apresentou como Deus Todo-Poderoso. Isso é só para refutar muitas doutrinas que dizem que Jesus não é Deus, mas na verdade ele é Deus sim, Todo-Poderoso. Aí no verso 7, quem então é como eu, que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está por vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não vos predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Olha que detalhe interessante, né? Apocalipse 11, essa vai ter uma parte da igreja que vai ter que dar a sua vida. Está simbolizado nessa igreja de Esmirna, que ao longo da gravação nós vamos compreender isso. Então Jesus ele se apresenta para a igreja de Esmirna como o primeiro e o último, conectando com Isaías 44, não há outro Deus além dele, de Elohim, Pai e Filho, e que vós sois as minhas testemunhas. Não tremam, nem tenham medo. Está tudo conectado com essa igreja de Esmirna. A propósito, a palavra Esmirna tem um significado de mirra, né? E mirra é um dos incensos, o que era usado para embalsamar. Então, essa igreja, Jesus não escolheu essa igreja por acaso. Então, Esmirna quer dizer mirra, ou seja, ela foi destinada para dar a sua vida por amor a Cristo. E o Senhor Jesus ainda fala aqui no final do verso 8, falando para a igreja de Esmirna, que ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Então, só nessa palavra de Jesus, nós podemos ver duas festas, dois tempos determinados cumpridos. Jesus, nosso Cordeiro Pascal, e as nossas primícias. Então, se nós tivermos um entendimento profético acerca das festas, nós vamos desbloquear muitas verdades. Amém. Então, já começamos de uma forma maravilhosa, Jesus Cristo se apresentando como Deus, que conhece o fim desde o começo, que desde o começo está anunciado que o fim vai haver perseguição, tribulação, por isso que ele fala, não tremam, nem tenham medo, porque já está anunciado desde o início, vocês serão as minhas testemunhas. É isso. Essa mensagem de Jesus se identificando para Esmirna é uma palavra-chave. Nota que desde o primeiro capítulo aí de Apocalipse, ele já se identifica como o Alfa e o Ômega. E nós sabemos que o Alfa e o Ômega é o mesmo significado de primeiro e o último. E essa identificação, ela se repete. Quando nós estudamos a Bíblia e verificamos que há essa repetição, é porque o Senhor está chamando a atenção para isso. O Wagner Nunes trouxe essa passagem de Isaías 44:6, e isso mostra mensagem para as testemunhas. Então, a revelação da palavra de Deus tem tesouros escondidos dentro da palavra que os eleitos são capazes de encontrar, as testemunhas são capazes de encontrar. E no capítulo 40 até o 48 de Isaías, a gente percebe mensagem acerca dos últimos dias e principalmente uma mensagem de preparação para as suas testemunhas. Nota que no capítulo 40 de Isaías, a gente já percebe
né? A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? Uma mensagem que aponta para o Elias que há de vir, aquele mesmo Elias, né? Que aconteceu com o profeta no passado, que foi derramada essa unção em João Batista, também é uma mesma unção que será derramada nos últimos dias nas duas testemunhas, né? Para realizar obras maravilhosas do Senhor, que Jesus mesmo disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha só a obra maravilhosa que o Senhor confiou nas mãos das duas testemunhas. E no capítulo 41, verso 4, eu achei interessante também, vou até ler aqui, porque o Senhor fala assim: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde um princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Ou seja, é uma obra que o Senhor está realizando, está anunciando desde o princípio aquilo que ele vai fazer nos últimos dias, como declara lá em Isaías 46:10. Mas também ele vai fazer isso de forma plena, com os últimos, lá nos últimos dias. Então é uma mensagem valiosíssima. Muitos perguntam, né? Deixei esse enunciado lá no último podcast. Pessoas se perguntam o que vai acontecer, o que eu devo fazer nos últimos dias, como que eu devo me preparar, o que é que o Senhor está confiando em minhas mãos diante desse cenário todo caótico. As instruções do Senhor, o manual de sobrevivência para os seus servos está aqui no livro de Isaías. Quando ele se identifica, eu sou o primeiro e o último, é uma chave para que você entenda as instruções de Deus aqui no livro de Isaías. Você pode ler do 40 até o Isaías 48, porque Isaías 48:12, ele também enfatiza, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, é um intervalo de Isaías 40 até o Isaías 48 de instruções valiosas para o povo de Deus. Aí a gente pode estar meditando um pouco mais aqui, porque são diversas mensagens. Wagner Nunes trouxe uma boa passagem disso aqui. O que eu quero mais enfatizar é esse Isaías 41, verso 6, que diz assim: ajuda um ao outro, esforça-te. O que eu percebo aqui? Dois povos, duas testemunhas, falando a mesma palavra, anunciando a mesma palavra de Deus nos últimos dias, e aquela mensagem, um ajudando o outro, né? O que eu percebo? Eu vou trazer aqui a menorá novamente. Está um pouquinho quebrado, mas dá para ver. A menorá é um artefato valioso para meditarmos na palavra de Deus, principalmente das 7 igrejas e também das 7 festas. Se nós verificarmos essa mensagem de Isaías 41, verso 6, que eu li, né? 41, verso 6, ajuda um ao outro, esforça-te. Isso faz menção da unidade que Deus requer para o seu povo nos últimos dias. E a gente olha aqui, as 7 igrejas, né? A gente tratou de Éfeso na primeira, Esmirna é a segunda, então ela está na segunda haste aqui da menorá. E a Filadélfia, ela é a sexta. E a gente percebe que elas compartilham da mesma haste aqui, ó, de ligação. Ou seja, duas testemunhas unidas no mesmo propósito para o Senhor nos últimos dias. Por isso que o derramar da unção, o óleo, o azeite dourado, vai ser nas duas oliveiras. Elas compartilham do mesmo azeite, porque elas estão unidas no mesmo propósito para realizar a obra do Senhor. Isso é só um verso de Isaías 41, mas existem outras mensagens valiosas aqui, que a gente pode compartilhar, meditar, mas eu vou deixar com os irmãos aí, comentar mais um pouco.
e a gente pode voltar aí no momento oportuno. Ok, a referência que o versículo traz também, ali depois, né, que ele diz, né, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quando a gente vai para a apresentação da carta, em que ele se identifica, próprio Jesus se identifica para João, ele faz a mesma referência, tá? A gente pode ver no versículo 17, que quando João olha para trás e ele vê, né, aquele rosto brilhando como o sol, ele cai com os pés como morto, né? E aí aquela voz diz para ele, botou a mão direita sobre ele e disse, né? Não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave, né, da morte e do inferno. E a gente pode ver ali, porque ele mesmo diz, ele esteve morto e tornou a viver. Por isso que é importante entendermos o que o irmão Wagner trouxe, as primícias, que Cristo, ele descortinou esse caminho daqueles que estão sendo mortos na carne, mas com o espírito vivificado. E ele se fez as primícias por nós, nos dando o direito de ter a mesma primícia de salvação que ele mesmo teve. Então, assim, ele é as primícias, mas como a promessa que tem, que nós iremos ser ressuscitados no último dia, assim como ele se apresentou. Por isso que é importante entendermos primeiros e últimos. Nós tínhamos também a referência das festas, né? As primeiras e as últimas. Aponta o que as primeiras? As primícias. E as últimas? A última colheita. Então nós tínhamos duas fases de chuvas, né, e de festas. Das primeiras ofertas, né? E das últimas colheitas. Então é muito importante quando a gente consegue fazer esta conexão